Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você conhece a MDS? A empresa é uma das principais corretoras do país em seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos. É líder de mercado em Portugal e presente também em Angola, Moçambique e Espanha. Mundialmente, a marca opera através do Brokers Link, empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em mais de 122 países, totalizando cerca de 21 mil profissionais de seguros. Em saúde e benefícios, a companhia não só oferece e administra pacotes oferecidos a colaboradores de clientes empresariais, mas também disponibiliza serviços e ações focadas em promoção e acompanhamento de saúde. Além de auxiliar os departamentos de recursos humanos a tornarem-se menos operacionais e, consequentemente, mais eficientes e estratégicos, a MDS Brasil atua junto aos clientes para trazer mais bem-estar, qualidade de vida e uma excelente experiência aos colaboradores. E se fosse com você? É mais do que um evento corporativo virtual. É um convite a todas as empresas e profissionais que acreditam que valores como empatia, adaptabilidade, inovação e bem-estar devem caminhar juntos para gerar impactos cada vez mais positivos na vida dos clientes e colaboradores. Esse encontro virtual nasceu com o propósito de unir respostas, visões e tendências que surgiram em meio ao desafio da saúde física e mental que a pandemia da Covid-19 tem imposto a empresas e funcionários. O evento contará com 4 módulos, nos quais líderes de recursos humanos compartilharão suas ideias e experiências envolvendo temas como bem-estar, experiência do colaborador, saúde 5.0, treinamentos online flexíveis e demais assuntos correlatos. Sem mais delongas e dando abertura ao nosso debate de hoje para falar sobre o tema Bem-estar em primeiro lugar, eu convido ao palco Renato Fiocchi, CEO do Grupo Gestão RH. Olá, Natália, tudo bem? Bom Renato. Dia. Mais uma vez, obrigado aí por abrilhantar a nossa abertura. Você já falou um pouquinho de todo o contexto do evento e, sem muitas delongas, eu gostaria de abrir o primeiro bloco, convidando 3 pessoas que eu conheço há bastante tempo e que eu tenho uma admiração enorme. Primeiro, Ariel Couto, ele que é CEO da MDS. Por favor, Ariel. Prazer, mais uma vez, em reencontrá-lo, por favor. Prazer estar aqui com você. Rodrigo Caseiro, ele que é diretor executivo de RH da Moneycraft. Rodrigo, prazer revê-lo. Obrigado pelo convite. E virtualmente, né, a gente nesse formato híbrido de evento, virtualmente eu gostaria de chamar a Gabriele Botelho, ela que é diretora de RH da CGG. Gabriele, tudo bem? Bom revê-la virtualmente, né? Nesse mundo diferente que estamos vivendo. Você está falando do Rio de Janeiro. Eu tenho... Minha irmã mora no Rio, então eu acredito que o próximo evento a gente deva fazer aí, viu? Então, se for um prazer contar com você de novo. Obrigado por disponibilizar o seu tempo. Obrigado aos nossos 2 convidados por estarem presentes com a gente. A gente vai dar início ao debate com um tema... Vamos falar um pouquinho sobre saúde, né? A gente vai falar sobre saúde durante todo o evento e bem-estar em primeiro lugar. Então, nesse momento de pandemia, o que seria a nossa saúde mental estar em conexão com a nossa realidade, em conexão com tudo que a gente está vivendo? Ariel, vou direcionar a primeira pergunta para você. Na MDS, o que tem sido feito de mais importante para manter a qualidade de vida e a saúde mental dos funcionários? Bom, obrigado, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também a Gabriele e ao Rodrigo, né, por terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Desde esse começo dessa pandemia, né, que a gente vem vivendo, a MDS definiu como primeira prioridade cada colaborador nosso e as suas famílias. Então, desde março do ano passado, quando a gente definiu que iríamos para o trabalho remoto, né, a partir do dia 16 de março até hoje, várias ações foram implementadas, canais de comunicação que foram abertos,
muitas medidas para trazer segurança e acolhimento para os nossos colaboradores, né? Desde a manutenção do trabalho de todo mundo, a MDS não dispensou qualquer colaborador em função da pandemia, todos os seus benefícios, antecipação de pagamento de bônus, de PLR, dando aquela estabilidade financeira, né, que é uma das partes importantes, uma das componentes importantes nesse processo. Depois, vários programas de acolhimento. A gente lançou a Academia MDS, né, com muito conteúdo para capacitação, tanto de aspectos comportamentais quanto nos aspectos técnicos de todas as nossas equipes. Muitos eventos híbridos ou online, com a participação de todo o corpo diretivo da empresa junto a cada colaborador nosso para dar esse acolhimento, ações em Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, final do ano. Quer dizer, a MDS encontrou formas de se fazer presente, né, na vida dos colaboradores e agora, mais recentemente, lançamos aí uma série, né, de alguns episódios de uma capacitação específica de inteligência emocional, de saúde mental, para apoiá-los ainda mais, né? Sem falar do apoio incansável da nossa equipe de gestão médica, que esteve aí muito ativa, cuidando dos nossos colaboradores, da família, assim como de todos os nossos clientes durante esse período onde foram tão exigidos. Engraçado nós falarmos, né? Março do ano passado, né? Já estamos aí há praticamente 1 ano e meio vivendo esse momento tão complicado, mas eu sempre falo que, por um lado, também é bom, porque as empresas entenderam um pouquinho mais esse formato de como a gente vai tratar os colaboradores melhor, quais são as dores do colaborador, né? E vocês fizeram vários programas, várias ações, até em um dos próximos blocos, um dos focos é falar sobre as ações também para as empresas. Então, parabéns. E é tão legal a gente ter 3 setores diferentes aqui na mesa, 2 presenciais e um virtual, porque a gente consegue ter uma explanação totalmente diferente do que as ações e empresas estão trabalhando em cada setor. Gabriele, a próxima pergunta é para você. Como que você tem equilibrado as ações para gerar o engajamento dos profissionais com saúde mental do trabalhador? E quais técnicas que vocês usam dentro da CGG? Oi, Renato. Então, eu costumo dizer que a gente tem sido muito desafiado, né, a pensar fora da caixa, desde o início dessa pandemia, lá voltando em março de 2020. Né? A gente está já há 18 meses trabalhando de casa na CGG, 100% remoto, e é muito complicado, eu diria, né? Porque no momento em que você quer trabalhar engajamento, em que você quer, de certa forma, trabalhar cultura à distância, o que você está pedindo é que os seus funcionários, num regime de home office, estendam a permanência na tela. E já é notório o quanto a gente tem se cansado por permanecer horas no Zoom, horas no Teams, o que é chamado atualmente do Zoom fatigue, né? A fatiga que é gerada pela tela. Então, o que a gente percebeu foi que a gente precisava, sim, continuar trabalhando cultura, mas não nos moldes que a gente trabalhava antes. A cultura não deixa de existir só porque a gente está de home office. Então, como engajar, motivar, fazer com que esses funcionários permaneçam com um vínculo à entidade CGG, né? A CGG também não deixa de existir no momento em que você está trabalhando de casa. Então, o que a gente entendeu foi que a gente, primeiro, precisava diminuir a quantidade de eventos, porque a gente percebeu que, num primeiro momento, a gente tentou responder demais à pandemia, tentou responder demais à necessidade dos nossos funcionários, isso, ao contrário, surgiu um efeito ruim, porque as pessoas estavam demonstrando mais cansaço, as pessoas estavam se queixando de, por exemplo, atrasos no trabalho, porque eram muitos eventos, né, com foco em saúde mental, com foco em qualidade de vida. Então, o que a gente recebeu de retorno dos nossos funcionários foi: vocês estão fazendo um trabalho excelente, mas a gente precisa que seja reduzido. O que é muito engraçado a gente falar sobre esse prisma, né? Então, a gente começou a unificar os eventos. Então, não eram eventos que se repetiam 3 vezes por semana, mas era um evento semanal em que a gente abordava diversas temáticas que eram escolhidas pelos funcionários. Então, a gente estabeleceu, por exemplo, uma pesquisa, né, que acontece trimestralmente, em que a gente faz todo um acompanhamento dos nossos funcionários para entender, através deles, qual é a percepção, o que a gente precisa fazer, de que maneira eles gostariam que fosse feito. Então, foi muito mais um trabalho, eu diria, com todos da organização envolvidos, do que um trabalho especificamente de RH. Né? Foi um trabalho, um conjunto de RH, de HSE, dos líderes, para que a gente juntos conseguisse trabalhar essas temáticas tão importantes com os nossos funcionários. Então, uma das coisas que a gente implementou, por exemplo, foram rodas de conversas, né, em grupos pequenos,
não grupos grandes, grupos com no máximo 5 pessoas, para que a gente pudesse, então, criar o que a gente chama de uma base de confiança, para que eles se sentissem confortáveis de trazer questões de situações emocionais, de saúde mental. Essas rodas de conversas eram facilitadas pelo RH, mas agora também vão ser facilitadas por psicólogos, por exemplo. Então, isso tem gerado muito engajamento, porque aí eles percebem que eles não são funcionários da CGG somente, eles são, acima de qualquer coisa, pessoas, seres humanos, em que eles têm um papel fundamental para a nossa empresa e que a gente está aqui para suportar muito mais do que exigir, do que falar de performance, de produtividade. É óbvio que isso é super importante, mas é uma conversa que a gente constrói junto, né, com a participação ativa dos nossos funcionários. Quando a gente fala de flexibilização de benefícios, flexibilização de jornada de trabalho, olhando muito na perspectiva deles, ao invés de somente na perspectiva da CGG. Sim, preparado nós não estávamos, né, e ainda não estamos. Então, eu acredito que a gente quis acelerar muito dos processos para que a gente pudesse sair ou mostrar algum resultado, tanto interno como externo. E por um outro lado, como você disse, nós temos o olhar mais do colaborador, que às vezes, num tempo passado, a gente não tinha tanta visibilidade. Então, a gente não olhava tanto o que o colaborador pensava, a gente pensava mais nas estratégias. Então, como você disse, vocês tentaram acelerar várias ações, não eram necessários eventos, 3 eventos na semana, um evento semanal às vezes dava conta, e você poderia entregar até mais do que você entregava antes, e sempre ouvindo o colaborador. Então, isso é um ponto bacana para que as pessoas possam estar, que estão nos assistindo, possam entender, porque eu acho que o olhar humano e o olhar para quem trabalha diretamente para a gente e trabalha diretamente na organização é o maior termômetro que a gente pode estar tendo, se está certo ou se está errado. Então, as ações têm que ser em cima dos colaboradores e não em cima apenas das estratégias da empresa. Parabéns, parabéns mesmo. E como eu falei, né, 3 setores totalmente diferentes. Eu vou direcionar uma pergunta para o Rodrigo, falando um pouquinho das ações que a gente está falando, tanto a Ariel como a Gabriele. Queria que você falasse um pouquinho das ações que estão sendo feitas na Minecraft e falasse um pouquinho, para quem não sabe, o Rodrigo é conselheiro do Hospital Sepaco. Então, eu quero que você fale para todo mundo como que um RH foi virar conselheiro do Hospital Sepaco. E você deve ter histórias maravilhosas, né? Sim, verdade, Renato. Obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao Ariel, a Gabriele. Nós vivemos uma realidade, né, desde o início da pandemia, desde março do ano passado, muito diferente, né, da maioria das empresas, porque nós somos uma indústria, então nós fabricamos papéis, né, papéis higiênicos, papel toalha, enfim, e não pudemos parar, né, durante a pandemia desde o primeiro dia. Então, a nossa preocupação primordial, né, o foco principal foi, além de garantir a questão da segurança, né, da segurança mental dos colaboradores, também garantir com que eles não fossem contaminados, né, pela doença. Então, nós fizemos uma virada muito grande em relação aos nossos procedimentos, né? O pessoal de HSE também bastante ativo. Nós formamos, desde o início da pandemia, pequenos comitês de crise que pudessem, principalmente, ter esse diálogo com os nossos colaboradores, né? Passar a eles as nossas diretrizes, né, em relação à saúde, uso de máscara, enfim, os exames, né, fizemos muitos exames dentro da companhia, enfim. E falando um pouco do Sepaco, a gente também acabou acompanhando muito, junto com os médicos, né, o Sepaco ele é uma autogestão, o hospital é uma autogestão, um hospital que ele foi criado pelas indústrias papeleiras, né, do estado de São Paulo. Então, nós tivemos bastante sintonia junto com os médicos, os enfermeiros, na equipe de apoio, primeiro para tirar dúvidas, né? Principalmente no início, a gente não sabia exatamente como seria passar por essa fase de pandemia, lidar com a pandemia, como seriam os tratamentos, enfim. Então, os médicos muito próximos de nós, né? Então, essa posição no conselho garantiu também uma estratégia bastante rica, né, em ações. Então, sempre conversando muito com os médicos para entender como seria. Graças a Deus, nós não tivemos casos graves, né, mesmo trabalhando presencialmente e mudando muito no início, né, porque era mudança de rodízio.
Então, nós estamos na Zona Leste de São Paulo, uma hora a prefeitura mudava o rodízio, depois voltava como era antes, né? Muitas dúvidas sobre o próprio funcionamento, então nós fomos classificados como uma atividade essencial desde o início, né? Por trabalharmos com produtos de higiene e limpeza. Mas essa participação no CEPACO foi bastante rica justamente pela quantidade de informações que nós trocamos, por essa proximidade com o corpo médico. Eu quero mandar um abraço também para todos do CEPACO, né, verdadeiros guerreiros aí que fizeram esse trabalho, estão fazendo, né, a gente ainda está nessa fase crítica. Eu mandar um abraço para todos, para toda a equipe, enfermeiros, enfim, muito orgulho realmente de participar como conselheiro, de poder, justamente num momento histórico como esse que a gente está atravessando, poder contar com o apoio deles e poder participar, né, um pouco como RH, mas também ali trocando com eles as experiências do dia a dia de uma indústria, né? Cuidar do bem-estar da linha de frente não deve ser fácil. Sem dúvida. É bastante desafiador, mas é muito prazeroso quando a gente percebe que fez um bom trabalho, que a indústria continuou, que a gente continuou gerando emprego, né? Não fizemos demissões, não fizemos nada que afetasse pessoalmente a vida dos colaboradores. Também criamos uma universidade corporativa, né? Através aí do Zoom, do Meets, enfim, que a gente pudesse também levar para os nossos colaboradores novidades, né? Desenvolvê-los também em soft skills, em novidades de mercado também, que nos ajudaram também com palestras, enfim, com ações ali, que pudesse também trazer mais segurança e mais saúde e bem-estar para as pessoas, né? Nos aproximamos muito mais, né? Sem dúvida. Nós falamos muito das ações das três empresas. Agora eu vou fazer uma pergunta geral para os três, vou começar com a Gabriele, tá? Quais ações você acredita que vão se manter e o que vocês pensam para um futuro pós-pandemia? O que vocês acreditam que vai mudar, o que vocês acreditam que vai estabelecer de novos processos e o que vocês acham que deu certo nesse momento? Muito boa pergunta, Renato. Eu costumo dizer que a gente precisa mudar o nosso modelo mental, né, e construir uma cultura de trabalho remoto. Hoje o que a gente faz muito é tentar adaptar uma cultura que era praticada dentro de princípios e valores que eram feitos e instituídos no escritório e trouxemos isso para a realidade virtual. Mas isso não funciona a longo prazo. Então, acho que o modelo híbrido é um modelo que veio para ficar, né? A gente tem aí dados do mercado. Nos Estados Unidos nunca se teve tanto pedido de desligamento como está acontecendo agora, por pessoas realmente quererem permanecer no regime de home office. Então, as empresas precisam se modernizar rapidamente no que tange a realmente estabelecer políticas que englobem e considerem esse modelo híbrido ou um modelo 100% de trabalho remoto. Mas também, em adição a isso, o que eu vejo de oportunidades são práticas que já vinham acontecendo antes da pandemia, né, antes desse trabalho remoto forçado das empresas, que é, de novo, eu já me referi a isso na primeira pergunta, que é a questão da flexibilidade dos benefícios. Então, de novo, eu não faço políticas que olhem somente para o coletivo. A gente precisa pensar em políticas, em guidelines que olhem a necessidade de cada indivíduo. O que é importante para a Gabriele, o que é importante para o Renato. E a gente ter uma cesta de benefícios que eles possam escolher de acordo com a necessidade de cada um. Né, diferentes momentos de vida. Então, por exemplo, um plano de previdência privada, que pode ser algo muito importante para um funcionário de meia idade, pode ser algo que não é considerado ainda para um funcionário que acabou de ingressar na empresa que tem 20 anos. Então, a gente precisa criar realmente formas de, primeiro, atrair esses colaboradores das novas gerações. Eu sei que é algo que a gente vai falar um pouquinho à frente, mas o que essa nova geração de milênios traz de desafio para as organizações, quanto a gente precisa se modernizar, digitalizar, enfim, criar oportunidades, realmente se tornar um ambiente de cocriação, de colaboração. Perfeito. Rodrigo, eu passo para você, depois eu vou finalizar essa pergunta geral com o Ariel, vou emendar uma sequência com ele. O que você acredita que vai ser mantido? O que você acha das ações que a gente ainda vai manter para o futuro e como você pensa do futuro? Eu vejo realmente o trabalho no futuro mais flexível, né? O modelo híbrido, com certeza, ele veio para ficar. Como a Gabriele disse, né, essa nova geração que está entrando hoje no mercado de trabalho, ela pergunta, ela questiona o que a empresa fez durante esse período de pandemia
para o seu colaborador, né? Então, existem hoje os valores pessoais e os valores da corporação, da companhia, eles devem estar muito alinhados, né? Então, acredito que a tecnologia, obviamente, ela veio para ficar, né? O futuro do trabalho, acredito que essa divisão, né, que antes se fazia entre vida pessoal e vida profissional, ela não vai mais existir, porque, afinal de contas, estamos, né, na maioria, trabalhando em casa, né? Então, hoje, a tecnologia nos possibilita isso, né? Se tudo isso que nós vivemos tivesse acontecido há 10, 15 anos atrás, nós teríamos muitos mais prejuízos do que nós tivemos, né? Seria muito mais difícil passar por tudo isso. Então, a tecnologia, claro que ela é exponencial, e o que vai acontecer, provavelmente, é melhores tecnologias que vão substituir as existentes, enfim. Mas essa questão de olhar para a individualidade, né? Entender os propósitos individuais, alinhá-los com os propósitos da empresa, enfim, criar realmente um ambiente saudável. Tudo isso a pandemia fez com que nós pudéssemos refletir muito mais do que fazíamos antes, né? Era tudo muito automático, tudo muito protocolar, né? As rotinas eram muito diferentes das que são hoje. E com certeza esse futuro, ele é um futuro muito mais voltado ao lado humano, a humanização aí dos ambientes de trabalho das empresas. Lado humano e tecnologia, né? Sim, sem dúvida. Ariel, seu ponto de vista, e depois a gente dá uma sequência aí também com o que a Gabriele falou um pouquinho. Perfeito. Bom, pegando um gancho, né, no que os dois responderam, tanto o Rodrigo quanto a Gabriele, sem dúvida, trabalho híbrido, né, e componente remoto veio para ficar. A gente na MDS já praticava isso, mas com uma frequência e uma abrangência menor do que a gente se viu forçado, assim como o mundo inteiro, a praticar nesses tempos. Claro, com muito investimento em tecnologia, talvez acelerando essa curva de investimento, né, que o mercado inteiro passou. De um dia para o outro, o mercado de seguros inteiro começou a operar remotamente no mundo inteiro e está funcionando. Não tem ninguém sem seguro, não tem ninguém sem receber uma indenização. Então, a gente viu que é possível, né, no mercado tão tradicional como o de seguros. Eu acho que a colaboração foi algo que foi muito praticado. Antes você olhava para o lado e confiava ali que o teu colega estava desempenhando o papel dele, porque ele estava ali dentro do seu campo visual ou a sua equipe, e de repente você tem que confiar que essa colaboração continua acontecendo, mesmo que você não esteja vendo as pessoas, cada um na sua casa, onde estiver. Eu acho que é algo... Nós estamos vendo até mais do que Sim, encontrávamos no escritório, né? Principalmente, a gente tem hoje 15 escritórios aqui no Brasil. Quem não está na matriz se sentiu muito mais conectado à empresa do que antes, que vinha pouco até São Paulo, aqui onde está a nossa matriz no Brasil, e hoje interage por vídeo, né, muito mais do que antes, que era muito mais na base de uma ligação telefônica. Então, as pessoas se conhecem melhor, se conectaram de uma forma diferente, mas se sentem mais conectados. Eu acho que um termo que eu usaria para definir o que foi feito até aqui e deve continuar é o flexível, né? Seja no modo de trabalhar, né? Jornadas flexíveis, jornadas híbridas, onde é mais importante o resultado do que o número de horas que você, né, está ali dentro da empresa ou disponível à empresa. E os benefícios, né? Como a Gabriele trouxe, eu concordo em gênero, número e grau, que pessoas diferentes, né, em diferentes momentos do seu ciclo de vida, vão ter necessidades diferentes e podem, sim, ser tratadas de forma diferente pela política de benefícios da empresa, daí a estratégia de benefícios flexíveis, que pode colaborar muito a encontrar, né, o ponto de equilíbrio entre o que o colaborador quer ter e o que a empresa pode fornecer. Pegando o gancho também, fazer mais uma pergunta geral, que é mais ou menos o que vocês falaram no bloco. A gente tem uma chegada de novos profissionais, né, com pensamentos diferentes, com pensamentos de o que eu quero, um salário maior ou mais benefícios? O que eu quero, trabalhar mais em casa ou ter uma flexibilidade em relação ao horário, ou trabalhar na empresa? Quero que você fale um pouquinho sobre esse novo profissional, que já está no mercado e que provavelmente nós vamos conhecer novos outros profissionais mais para frente, com outras características. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esses novos profissionais e como que vocês trabalham isso dentro da MDS. E daí eu sigo a resposta para o Rodrigo e para a Gabriela. Perfeito. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida de que essa flexibilidade, seja na jornada, seja no trabalho remoto, seja nos benefícios, vai ser valorizado por muitos desses novos profissionais que chegam ao mercado ou os que já estão, às vezes mais do que o salário, né? Vai ter o profissional que vai preferir trabalhar numa empresa que dê a flexibilidade dele ficar 2, 3, 4 ou os 5 dias de uma semana trabalhando remotamente, para ele poder dedicar um tempo que ele perdia em deslocamento, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, como o Rio e outras aqui do Brasil, a se aprimorar, a cuidar da família, a dormir, a fazer um esporte.
ganha-se muito em qualidade de vida. Então, é claro, a pessoa precisa trabalhar, mas se ela puder escolher, talvez abra mão até de uma parte do salário para ter essa flexibilidade. A qualidade de vida melhor, né? A qualidade de vida melhor, um equilíbrio, né? O work-life balance, que a gente tanto falou e pouco praticou até a pandemia. Eu acho que a gente ganha essa oportunidade de repensar, né, essas políticas e o que você falou, ter um olhar mais humano, olhar mais para o indivíduo, para cada indivíduo. Então, eu não tenho dúvida de que vai ter um peso crescente na atratividade desses talentos e também na retenção, né, desses talentos dentro das empresas, a forma como eles vão ser tratados nesse tema específico. É o novo formato, Sim. até para recrutamento e seleção também, as pessoas têm que Cada ter um olhar vez diferente, cada vez está mudando. A gente mais tem hoje virtual. aplicativos que fazem todos os processos que antigamente eram feitos manualmente. Muito fisicamente. Né? Então, eu acredito que as tecnologias, como falamos durante todo o bloco, as tecnologias e também outros processos estão sendo cada vez mais estudados, aprimorados e olhando mais para o colaborador. Eu acho que a escolha do que ele pode fazer, né? Eu posso trabalhar em casa toda semana? Tem, às vezes, setores dentro da empresa, mesmo uma área de TI, que gosta de estar mais recluso mesmo, ele tem a flexibilização de, poxa, eu posso ir um dia, eu posso ir 2 dias, eu posso ficar todos os dias em casa. Eu tenho esse contraste. Exatamente. Então, e complementando, né, a segunda parte da pergunta, na MDS a gente, ao retornar em segurança, a gente até hoje ainda não sentiu um ambiente seguro o suficiente para retornar, e a empresa está funcionando bem, estamos atendendo bem os clientes, estamos crescendo a operação aqui no Brasil e nos outros países onde a gente atua, então não temos essa pressão para voltar todo mundo e expor, né, os nossos colaboradores ao risco. Mas quando retornarmos vai ser no modelo híbrido e não uma régua única para todas as áreas da empresa. Eu acho que áreas diferentes têm necessidades diferentes do trabalho presencial. Então a gente vai respeitar muito isso, colocando o colaborador realmente em primeiro lugar. A roda continua girando, né? Perfeito. E às vezes até melhor. Rodrigo? Eu concordo com o que o Ariel disse, eu só acrescento que a empresa hoje ela precisa se preocupar principalmente com o impacto que ela tem causado na sociedade, né? Eu vejo que essas novas gerações que têm ingressado no mercado de trabalho, elas estão muito preocupadas sobre o que a empresa faz, por que ela faz, para quem que ela faz, né? Então, as responsabilidades sociais da empresa, as responsabilidades econômicas, né? O papel que a empresa desempenha, qual o propósito, a razão de ser da empresa, né? A cultura, né, que ela possui, enfim, isso tem cada vez ganhado importância, né? Eu só faço a ressalva de que é óbvio que a tecnologia ela é importante, ela veio para ficar, os aplicativos eu uso, né? A Minecraft usa um dos aplicativos de recrutamento e seleção, mas o cuidado que nós temos em relação a isso é para que a gente não superficialize as relações, né? A tecnologia ela tem a sua inteligência, ela tem o seu propósito também. A gente ganha velocidade na tomada de decisões, né? Ela nos auxilia através da inteligência artificial nas escolhas que nós temos que fazer, né? Hoje tem a Big Data, o People Analytics, tudo isso é muito salutar para o momento que nós estamos vivendo, principalmente de distanciamento. Mas principalmente o gestor de RH, aquele que está do lado de cada cadeira, ele precisa muito se preocupar para que as relações não se superficializem, né? O candidato que está lá na outra ponta é um ser humano que tem expectativas, que tem também propósitos bem definidos, que tem interesses, que precisa de um retorno, que precisa ouvir alguém, ver alguém, né? A gente não está conseguindo hoje fazer o olho no olho, né? As entrevistas também são feitas no formato aí de videoconferência, mas elas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser ouvidas, elas precisam ter voz, né? Então, só essa ressalva que eu gostaria de deixar em relação ao bom uso da tecnologia. A tecnologia tem que ser uma aliada. Tem que ser uma aliada, não né? Não um inimigo ou não que alguém vai tirar não uma barreira. Exatamente. Não um distanciamento, né? Maior do que o que a gente já tem hoje. Quanto mais próxima a tecnologia tiver dos nossos processos, é melhor. Melhor, com certeza. Gabriela, a palavra é contigo. Obrigada, Renato. Quando eu penso na nova geração, né, não dá para a gente não comentar sobre alguns dados também, de novo, do mercado, do Fórum Econômico Mundial. Até 2025, 70% da nossa força de trabalho vai ser composta pelos millennials. E a pergunta que fica é o quão preparadas as empresas estão para receber essa nova força de trabalho, que chega muito mais questionadora, com outro propósito de vida, com outros ideais. Então, é muito importante que as empresas realmente revisitem seus processos, revisitem as suas culturas para se tornarem mais inclusivas.
pessoas. E aí eu pego um gancho para falar de um outro tópico que é muito importante, que é a diversidade, equidade e inclusão. O quanto nós estamos preparados para trabalhar com conceitos como segurança psicológica, para ter realmente times de alta performance, não só porque eles são altamente produtivos, mas porque eles se respeitam mutuamente, não tem medo de se expor, não tem medo de se desafiar ou desafiar a liderança. É um modelo de liderança que é assim, primordial, que é sair desse olhar de comando e controle para um olhar de suporte e guia, que essa liderança tem para construir. Então, eu diria que a gente tem muitos desafios pela frente com essa nova geração, mas a gente já vem pensando muito nesse modelo de mudança de modelo mental, né? Eu acho que as empresas têm se organizado de forma a estarem mais receptivas, a se modernizarem, a se tornarem mais digitais. Eu acho que isso é um trabalho contínuo, que não acaba, e eu acho que isso também o quanto as empresas conseguem se tornar duradouras, essa que é a grande receita para o sucesso, né? As empresas nunca se colocarem como pioneiras ou líderes dos seus mercados, mas se reinventarem e se desafiarem ao longo das décadas para se tornarem sempre essenciais, né, nos mercados em que atuam. Perfeito. Eu acho que o que você falou é super bacana em relação a qual é o futuro, né? As pesquisas mostram que tem profissionais que a gente nem conhece, e provavelmente vamos conhecer mais para frente. E como as empresas estão preparadas para recebê-los, e o Ariel falou algo bem bacana, como reter esses talentos, né? Porque o formato do novo profissional é totalmente diferente. Eles estão, às vezes, mais preocupados em ter pouco tempo na empresa, com mais benefícios, com mais aprendizado, daí vai para um outro desafio, então a gente precisa estar preparado e as organizações precisam estar preparadas. Eu vou fazer uma pergunta final, a gente já tinha outra pergunta, mas praticamente a gente já respondeu. Eu faço a pergunta final e depois eu faço o encerramento com vocês. Eu vou começar com o Ariel. Tá? Ariel, ou melhor, os três, vocês concordam que as empresas precisam cada vez mais buscar executivos alinhados a propósito da companhia? Isso a gente falou um pouquinho durante o evento. E quando isso não acontece, como explicar para essa pessoa a importância de alinhamento para que ela evolua, não só profissionalmente, mas principalmente como ser humano? Perfeito. Bom, só um gancho ainda da questão anterior, né? O Rodrigo trouxe esse ponto de não perder o contato humano. Eu concordo que nada substitui o contato humano. Faz falta. Faz falta. E atividades como um estágio, né, como um menor aprendiz, como você precisa transferir conhecimento, é impossível ou muito difícil você fazer isso de forma totalmente remota. E também manter a cultura organizacional viva, né? É mais complicado. Os RHs se desdobraram para criar formas de manter as pessoas, né, conectadas à empresa, ainda que à distância. Tiveram sucesso, né? A gente está vendo vários casos aqui, mas, sem dúvida, o contato pessoal segue e vai seguir sempre sendo importante. Falando sobre o alinhamento de propósitos, né, a pergunta que o Renato fez agora, eu acho que é fundamental, né, para o sucesso da empresa e para a felicidade de cada colaborador, que o propósito pessoal e o propósito da empresa estejam alinhados, conectados. E você não vai mudar o propósito pessoal, né? Então, o que fazer quando não está alinhado? Sendo muito sincero, é hora daquele profissional buscar um outro desafio. Porque o propósito da empresa é a missão, é a visão, é para que ela existe, as crenças que ela tem. O propósito do indivíduo é muito enraizado nele, é aquilo que ele acredita. Nas experiências. E a diversidade, né, trazida pela Gabriele na última questão, faz com que nem todo mundo tenha o mesmo propósito, nem todo mundo tenha as mesmas crenças. Então, se você não tem um propósito alinhado, ou pelo menos convergente com aquele da empresa onde você trabalha, vai ser muito difícil você ser feliz no seu trabalho. Então, a minha recomendação é que esse executivo, esse profissional, repense se é ali mesmo que ele quer estar e busque algo alinhado ao seu propósito pessoal, ao seu propósito de vida. A gente não consegue transformar isso, na minha opinião pessoal. Com certeza. Boas palavras, que seja exemplo para todas as empresas, porque é isso mesmo. Eu até gostei de quando o profissional estiver alinhado muito com o propósito, porque a organização é aquilo. É aquilo. É muito complicado você mudar o propósito, a missão e os valores da empresa. Então, às vezes, é mais fácil a gente tentar moldar o profissional, claro, ou se não, ele tentar verificar porque não está no lugar certo. Perfeito. Rodrigo, complementa. Eu li uma pesquisa de mercado também recentemente que indicou que 90% dos executivos em que pese receberem ótimos salários, terem excelentes benefícios, eles se desligam da empresa justamente em função desse desalinhamento de propósito, né? Então, para ver o quão é nocivo
os propósitos estarem desalinhados. As empresas acabam perdendo excelentes profissionais por conta disso. Concordo também que os propósitos e os valores é algo muito pessoal, né? Mas a responsabilidade da empresa nisso, e eu acho que já é meio caminho andado, ela, de maneira transparente, né, e bastante assertiva, ela poder passar para o colaborador qual é o propósito dela. Porque muitas vezes você, né, as grandes empresas, as multinacionais, elas têm isso muito bem definido, né, são propósitos globais, valores, a missão, enfim. Agora, as empresas menores, né, as empresas que provavelmente correspondem aí a 90% do mercado de trabalho do Brasil, elas têm que se preocupar em desenhar esse propósito e deixá-lo transparente, comunicar as lideranças, né, comunicar aos colaboradores. Pode haver o desencontro, é normal. Olha, o meu propósito é esse, eu faço isso, eu atuo nesse mercado, eu tenho essas políticas, né, as políticas de remuneração, as políticas de benefício, as políticas de mercado, enfim. Mas ela tem a responsabilidade, acima de tudo, de deixar isso muito, muito claro, né? Essa comunicação, essa transparência, ela é essencial para que o relacionamento seja um relacionamento proveitoso, duradouro e que seja uma relação de ganho mútuo, né, para ambos os lados. Concordo com você, 150, 1000%, totalmente certo. Gabriele, qual a sua perspectiva também do tema? E aproveitando, após a sua resposta, eu gostaria que você deixasse uma palavra positiva, claro, né? Não poderia deixar uma palavra negativa no final, uma palavra positiva. E o agradecimento também por participar. Do nosso lado aqui, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, por estar conosco. Muito obrigado mesmo. Enriqueceu com certeza o nosso debate e deixou um olhar feminino também, né? Nós estamos em 3 homens aqui. Obrigado mesmo. E eu quero que você complemente a resposta e também dê o seu agradecimento, por favor. Tá ótimo, Renato. Eu achei a fala do Ariel fantástica, né? Porque, com certeza, quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão, a gente está pensando em pluralidade. Indivíduos completamente diferentes, culturas, raças, gênero, idade, gerações, né, diferentes. Então, com certeza, aportam muita coisa para a organização. E aí existe um termo que está sendo muito utilizado hoje, que é o tal do cultural add. O quanto a gente consegue adicionar à cultura da organização quando a gente traz perfis diversos, né, através do nosso recrutamento. Mas é óbvio que esses perfis diversos trazem valores diversos, valores muitas vezes que não estão alinhados com os valores organizacionais. E aí como é que a gente trabalha isso, né? É um desafio, mas eu gostei muito de uma palavra que o Ariel falou, que foi a convergência. A gente pode ter, sim, valores diferentes, mas a gente pode converger esses valores com os valores da organização. E no que tange ao propósito, especificamente, acho que é uma temática super importante, que tem sido tratada muito fortemente, que é o quanto a gente entende a importância do nosso trabalho dentro do todo, dentro da estratégia da organização. O quanto eu entendo que meu trabalho é significativo, eu entendo o porquê daquela tarefa que eu executo e o que isso traz para o todo da organização, né? Isso é muito importante, porque isso cria esse senso de propósito, de pertencimento, né? De sentimento realmente de que eu faço parte daquela organização, que é incrível. E é isso, eu gostaria de deixar uma palavra que é perseverança. Eu acho que a gente tem vivido momentos muito difíceis, né, em todos os lugares do mundo, mas principalmente no Brasil com a pandemia. Então, eu acho que perseverança é uma palavra que a gente tem que viver diariamente, né, acordar todos os dias com a certeza de que este é um dia melhor, de que a gente vai conseguir construir mais coisas, que a gente vai conseguir melhorar enquanto seres humanos, porque eu acho que é esse que é o propósito maior das nossas vidas, né, o quanto nós, enquanto seres humanos, conseguimos impactar de uma maneira mais positiva o nosso ambiente, o nosso planeta. Foi uma honra estar aqui com vocês, viu? Nós que agradecemos. Rodrigo, seus agradecimentos finais. Renato, obrigado pelo convite. Quero agradecer ao Ariel também, a Gabriele, a MDS por promover esse evento. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês. Minha mensagem positiva também vai nessa linha do otimismo, né? Eu acho que hoje, quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente já viveu, né? Acredito que a gente está muito mais próximo de uma solução com as vacinas, né? A gente está conseguindo lidar com o problema de uma maneira melhor. Então, tudo isso vai passar, né? A gente vai voltar, claro, guardados as devidas proporções. Acredito que a gente não volta a ser uma sociedade como nós éramos no período pré-pandemia,
mas eu acredito muito que a normalidade ela vai voltar, né? A gente vai poder se relacionar melhor, né? O mercado vai reagir também. Eu acho que acreditem, né? A questão do desenvolvimento humano hoje, a pandemia trouxe o RH como linha de frente, né? Eu brinco com os meus colegas, né, que o RH sempre buscou um espaço nas companhias, enfim, e hoje o RH ele tem sido levado realmente ao board, então os profissionais de RH estão cada vez mais valorizados, e cuidem dos seus colaboradores, cuidem das pessoas, e muito obrigado novamente, gratidão pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo, obrigado. A palavra final é sua, obrigado aí pela parceria, obrigado por proporcionar também, em parceria com a Gestão RH, esse encontro tão valioso e que a gente traz um tema tão discutido ultimamente, né, mas com perspectivas e líderes tão positivas, isso eu acho magnífico. Eu que agradeço, Renato, pela sua participação, de toda a produção aqui que tornou esse evento possível, com todos os desafios, né, de um evento híbrido, como o momento que a gente vive. Agradeço muito ao Rodrigo, à Gabriele pela participação, todos os ensinamentos, os insights, as experiências. A gente poderia ficar um dia inteiro falando aqui os três e seria maravilhoso. Fica o convite para quando as coisas estiverem normais ou perto do normal, a gente marcar de se encontrar e continuar esse bate-papo. E a palavra que eu deixo é aprendizado. Tá? Eu acho que todos nós aprendemos muito durante esse período, né, pessoal, profissionalmente, e que a gente tenha a sabedoria de utilizar tudo que a gente aprendeu, né, no futuro. Não esqueçamos de todo esse período que a gente viveu, que foi difícil, mas também trouxe muita coisa boa e que a gente saiba usar isso com sabedoria. Perfeito. Obrigado. O tempo passou rápido, mas eu encerro o evento com 3 palavras dos nossos convidados. Aprendizado, otimismo e perseverança. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui no nosso chat. Natália, contigo. Muito obrigada, Renato. Bom, agora vamos ficar com o Bruno Narchi, que é autor e diretor da peça Diálogos, uma peça tão contemporânea que fala muito sobre os dias atuais. Bruno, é com você. Obrigado, Natália. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho sobre esse espetáculo. O projeto Diálogos nasceu em 2019 e nós começamos de forma presencial. Tivemos uma temporada incrível, estávamos prontos para continuar com essa temporada em 2020 e aí chegou a pandemia. Assim como tudo que nós estamos conversando hoje, uma série de tendências que começaram a surgir a partir dessa mudança da pandemia, nós também, artistas, precisamos nos adaptar e levamos esse espetáculo para o formato digital, que hoje vocês vão ter a chance de conhecer um pouquinho. Diálogos fala sobre comunicação, fala sobre o ser humano, fala sobre conversa. E uma vez que falamos sobre conversa, a gente tentou trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de música, um pouco mais de poesia, para facilitar a compreensão de tudo isso que a gente está vivendo e esse questionamento do que é que nos mantém perto quando nós estamos tão longe. Então, eu espero que vocês aproveitem e daqui a pouco eu volto. Cena 1, o começo. Cena 1, o começo. Já agora? Já, Gui. Vou ficar de máscara, tá? Eu preciso de você. Eu também. Top. Pronto. Alô? Bom, querida. Vamos lá? Já pode ir? Pode. Pronto. E aí? E aí? Ué, tá pronto? Ah, eu acho que sim. Acha? Acho. Não, quer dizer, eu tô pronto, tá? Tá tudo decorado, os objetos estão aqui, nos lugares certos, eu tô no lugar certo, textos e deixas na ponta da língua, tô de figurino aqui, você tá segurando a câmera. Mas tudo isso só é a parte técnica, né? Só é técnico. É, te entendo. Mas se no final só for assim, técnico? É um risco. Nossa, muito obrigado, tá? Tô muito mais tranquilo agora. Eu só falei a verdade, tio. Eu sei. Eu sei que você sabe, mas tem gente que ainda diz que o teatro é a arte da mentira. Só quero fazer algo maior.
sabe? Sentir de verdade. Mas será que na vida nós sentimos de verdade? Será que na vida nós vivemos de verdade? Às vezes tá tudo decorado. Os objetos estão no lugar certo. Tá. Nós estamos no lugar certo, textos e deixas na ponta da língua, figurino, câmera, mas nada acontece. Nada acontece. Todos falam. Mas ninguém escuta. Ninguém escuta. Ai, Bruno, eu acho que eu tô nervoso sim, sabia? Com o quê? Com esse momento que agora é o começo. Ah, Thiago, para com isso. Já fez um monte de vezes. É verdade? Obrigado. De nada. Você tem certeza? Não. Não? Não. Mas você acabou de dizer. Ah, a gente fala muita coisa. Bruno, você acabou de dizer que eu ia conseguir. Thiago, eu tava sendo educado, te encorajando. É normal fazer isso. Você mentiu. Não, não menti. Você mentiu sim. Você disse que eu conseguiria, agora disse que não. Não, não menti. Eu disse que você consegue, porque eu acho que sim, mas tem uma chance de você não conseguir. Foi por isso que eu disse que talvez você não consiga. Eu só tava dizendo a verdade. A verdade? É. A verdade é uma merda. Às vezes. Se foda a verdade. Tudo bem. A verdade vai tomar no olho. Ei! Parou, que isso? Desculpa, tá? Muito obrigado pela honestidade. Infelizmente isso é raro. Nós preferimos a mentira do que a verdade. A gente faz tanta coisa errada com a justificativa de estar fazendo a coisa certa. Mas também, quem é que sabe o que é certo? Será que eles vão entender? Vamos torcer pra que sim. Já começou, né? Já. Então agora não tem mais volta. Vamos juntos? Vamos. Eu preciso de você. Eu também. Eu digo oi pro seu olá, nos encontramos em um olhar. Abro a boca, eu vou falar, meu coração não quer se calar. Uma mão vai, outra que vem, e desse encontro ninguém é refém. Eu estou pronto pra te escutar, nossas histórias vão conversar. Eu estou pronto pra te escutar, nossas histórias vão conversar.